Miramês, depois da operação de desligamento dos fios que ligam os dois corpos, notando o que eu havia percebido, acrescentou: Esta mulher, Lancelã, que viste no Coliseu, é a mesma que hoje mendigava aqui no Brasil. Além de mendigar pão para matar sua fome, mendigava a luz para matar a sede de tranquilidade de consciência. Ela começou, na hora de sua fúria, a receber a justiça, e varou esse tempo todo, meu filho, reencarnando aqui e ali, reajustando contas e percebendo leis que devem ser respeitadas diante do próximo. Esse fato de Roma não foi o primeiro. Antes mesmo do Cristo, ela já manifestava suas más tendências em outras nações, impondo, desculpa, impondo sua autoridade onde o céu lhe concedia viver por misericórdia. Nunca faltou assistência para sua recuperação, porém desta vez ela guardou a lição dada pela escolha do tempo. Quando voltar de novo, esta nossa irmã estará regenerada, disposta a trabalhar em todas as direções em que existe sofrimento e dor. Que Deus abençoe sempre. Voltamos o interesse ao fardo de carne que viajava no comboio e Miramês desligava nossa irmã com todos os cuidados, cortando os últimos laços. Pairamos por cima do trem, onde a ex-mendiga foi entregue a Ana Exelis, em pleno sono, com algumas alterações psíquicas. Os dois companheiros rumaram para nossa colônia a pedido de Miramês, com a carga preciosa, obra de Deus, pulsando no seio da criação. Dali partimos novamente para o trabalho, e já tínhamos combinado com os companheiros que nós os esperaríamos em um hospital onde se reuniam nossos irmãos cancerosos. Espíritos que estagiavam ali para embeber a esponja da carne em energias gastas, concentradas pela maldade que o ódio gera. Demos entrada na casa de saúde que mais corretamente seria casa de doença, e fomos recebidos amavelmente por várias irmãs de caridade, espíritos já lúcidos e conhecedores dos seus deveres diante dos que sofrem. Miramês, que já era bem conhecido de todos, assim como o padre Galeno, entraram sem cerimônias, cumprimentando todas as companheiras da caridade como se fossem da própria casa. A irmã dirigente veio ao nosso encontro sorridente, dizendo: A casa e as portas estão abertas para os nossos amigos em Jesus. Agradecemos e ela perguntou: Esperam alguém? Respondeu o padre Galeno: Sim, esperamos 2 dos nossos que não devem demorar-se. As irmãs nos deixaram à vontade e foram atender aos deveres que as chamavam. Passamos para uma sala de silêncio e ouvimos música. Era uma melodia que fora composta no mundo espiritual por Caetano Donizetti, famoso compositor italiano desencarnado em 1848 e que continuou no mundo dos espíritos o seu trabalho de alegrar compondo musicais. Essa melodia nos trazia ao coração uma serenidade indescritível e principalmente levava paz aos enfermos. Ela se chama Veja as Estrelas nos Céus e falava ao coração das esperanças celestes e da presença de Deus em nós. Os 2 companheiros chegaram e Miramês perguntou: E a viagem? Caena respondeu: Tudo bem, graças a Deus. Ela ficou na parte sul, no edifício 5, terceiro andar, ala 2, enfermaria geral 22. Miramês acenou a cabeça sorridente, dizendo: Que Deus abençoe em seu novo plano de vida e que ela acorde em paz para a nova etapa de renovação. Oi, Elisa. É uma coisa, né, lendo o final da história desse espírito, né, me lembrou uma coisa que o Djair, né, que hoje não está com a gente, mas ele fala com constância, né? Deus não viola consciências.
Então, o próprio Miramês fala dessa senhora, né, que ela já viu um passado em que ela era arrogante, era prepotente, e isso se repetiu várias vezes, até que em algum momento ela começa a perceber, né, que há algo, né, que não deve estar funcionando direito, precisa ser mudado. Isso me lembrou também muito as discussões de ontem, né? De ontem? Não, de sexta-feira com o Paulo, dessa coisa dos conhecimentos inatos, do conhecimento da compreensão que vai virando instinto de tão arraigado que já está em cada um de nós. E, e é exatamente isso. Por mais que a gente esteja desarmonizado, desequilibrado, destrambelhado, a assistência está sempre ao nosso lado, mas como o Jair diz, Deus não viola consciências, ele não nos obriga a fazer nada. Ele não fica pegando o exemplo da terra, né, que a mãe, quando acha que o filho está fazendo errado, fica repetindo, repetindo, repetindo aquilo para que ele pare de fazer, simplesmente faça o que ela acha que é certo. A espiritualidade não faz isso. Ela acompanha dando todo o suporte, todo o carinho, todo o amor, mas ela espera que você, de certa forma, renasça, né? Que você compreenda o que você está fazendo em desacordo com a lei divina, para que comece a se modificar e a perceber isso. Ela tem essa paciência que às vezes duram séculos até que o próprio espírito comece a perceber que aquilo não faz bem a ele, que ele precisa mudar. E aí volta, né, porque eu falei da discussão da sexta-feira, conforme a gente vai aprendendo, né, porque a gente racionaliza muito, a gente tenta pensar, entender, conforme a gente vai adquirindo, de fato, aquele conhecimento, aquilo vai sendo incorporado na gente, a gente não pensa mais naquilo, passa a funcionar quase como um instinto. Aquilo é tão automático que quando ele precisa se apresentar, seja na situação que for, ele se apresenta. A gente não precisa mais pensar em como fazer, como agir, como falar, como se portar em determinada situação. Aquilo já é tão enraizado, faz tanto parte de você, que é natural, vira uma coisa tão natural, então passa a ser na concepção de compreensão que nós, humanos, temos, isso já é um instinto, ou como se diz brincando, né? Já é nível medular, não precisa nem chegar no cérebro, na medula ele já reconhece e já resolve. Isso eu acho muito interessante, é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho. Obrigada, Silvio. Continuando. Como já sabíamos o que fazer, não precisamos perguntar. Levantamo-nos renovados para o trabalho e, quando olhamos em direção às enfermarias e apartamentos, Miramês falou-nos com bom humor. Quantas portas para abrirmos, não? Sorrimos todos. De fato, logo pensei. Cada doente que se estende num leito é porta por vezes fechadas, onde Jesus vem bater e convidar para urgente renovação. Nós estamos todos na grande escola de iniciação com Jesus Cristo, onde não deve faltar o alimento sagrado que se chama amor. Miramês parou frente aos enfermos de uma ala e disse com suavidade: Meus irmãos, essa doença é filha, de certa forma, do ódio. A pessoa que guarda ódio de alguém distorce a energia divina que se filtra pelos centros de força, buscando a alma como alimento de Deus para sua criatura. E antes que ela chegue às suas zonas de sensibilidade, é impregnada por sentimentos negativos que envenenam todo o organismo e os próprios tecidos sutis do perispírito. A vida antinatural é coisa muito séria. Tudo o que fazemos, filosoficamente plantamos, e de acordo com as sementes será a colheita. Não vale, pois, a pena entrar para a escola do crime, que as trevas abriram na terra,
para disciplinar os que têm prazer em errar. Notávamos que muitos enfermos com as portas dos sentimentos fechadas, às vezes aceitavam que se falava do Cristo, da renovação moral e espiritual, mas os corações estavam longe dos assuntos, e isso significava demora de doença nos seus caminhos. Lembremos-nos, nesta hora oportuna, que Jesus curava os enfermos de doenças incuráveis e dizia sempre: vai e não peques mais. O mestre evidentemente era consciente da profunda ligação do erro com a enfermidade. E Miramês acentuou com dignidade: não obstante, vamos trabalhar. Não dizem os próprios homens que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Vamos bater as portas desses corações com amor, aquele amor mais puro que pudermos sentir, e o resto é entregar ao Senhor, que Ele sabe o que fazer diante da nossa ignorância. Quantos já entraram aqui este ano? Porém, quantos já saíram melhorados em espírito? Muitos e muitos, e isso é fruto do trabalho dessas irmãs a quem a caridade emprestou o seu nome angélico. Senti-me ansioso para trabalhar, para auscultar as portas daqueles corações sofredores e ver o que poderia fazer por eles, mas acostumei-me a não me afligir em se falando de curas, porque quem cura mesmo é Deus, pelos recursos dos próprios enfermos. Nós outros somos apenas instrumentos de sinais para que eles possam acordar do longo sono em que se encontram. Já é muita coisa se conseguirmos esse milagre de estimular o espírito a andar com seus próprios pés. Elisa, engraçado, né, que esse pedaço aí, né, que quando ele fala, né, que Jesus sabe muito bem, né, as nossas capacidades e os desvios do caminho que a gente tanto já fez como ainda vai fazer. E isso me lembrou a coisa que eu falei, né, e aí realmente é a reunião de sábado, que o Manuel Flamengo de Miranda, né, no texto de ontem, fala que o espírita, em especial, ele precisa desenvolver uma capacidade que quase nenhum presta atenção, que é reconhecer que ele é falho, reconhecer que ele tem uma gama de coisas para serem consertadas, que a gente ainda erra e erra muito, que não é porque a gente já está começando uma conscientização que a gente vai acertar mais do que errar. Pode ser que a gente continue errando mais do que acertando. E ter essa humildade, esse entendimento de que nós estamos em fase de burilamento. Então, quando a gente erra, quando a gente escorrega, quando a gente está equilibrado e, de repente, explode de raiva, não é para se achar, pô, perdi tudo. Isso faz parte de cada um de nós e de cada passo da nossa jornada. Acertar e errar ainda é intimamente relacionado com cada pensamento que a gente tem, com cada passo que a gente dá. Todos nós aqui, eu e qualquer um de vocês, ainda vamos fazer coisas maravilhosas, mas também ainda vamos fazer coisas, não vou dizer hediondas, mas que não são exatamente aquilo que a gente imaginava dentro da nossa redenção. Porque nós ainda temos muita coisa a aprender, a relembrar e para se livrar também. Então, essa humildade, né, saber, Deus sabe tudo que a gente faz, e a gente tem a humildade de reconhecer que não só Ele sabe, mas a gente tem que ter consciência. Claro que a gente não vai saber tudo que a gente pode fazer ainda de ruim ou já fez, mas ter consciência de que a gente ainda tem muito a caminhar. E a gente está começando a engatinhar. O mundo que nós vivemos está se transformando, mas ainda é de provas e expiações. Então, cada um de nós leva a sua existência dentro dessa vibração de provas e expiações. Por isso, talvez a gente se cobre tanto, talvez a gente ainda tenha muito vivo nos nossos pensamentos essa relação de erro, de acerto, de pagar pelo erro. Faz tudo parte
do universo em que a gente está imerso. E a gente tem que reconhecer isso não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, se a gente olhar que estamos caminhando. A cada passo, mesmo que seja de formiguinha, é um passo. Gostei como é que você terminou. Cada passo, mesmo seja de formiguinha, é um passo, né? Está me lembrando, há um tempo atrás, a Sânia indicou um livro que chama Reforma Íntima. Acho que eu falei aqui também. Tudo faz parte de a gente tomar essa consciência, né? Por essas leituras, esse bate-papo aqui. Lembrar que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né? Então, a gente tem a humildade, como o senhor falou aí agora, o exame de consciência, né? Para a gente acertar. Porque senão, cada vez, quanto mais tempo permanecendo no erro, mais doloroso fica, né? Agora, humildade e amor, né? Ele fala aí em cima, né? E essa coisa de tomar consciência e vá e não peque mais, é muito profundo isso. Porque quando a gente consegue fazer essa reforma íntima, buscar ter essa consciência, né, do bem, dizer ser o bem, a humildade, o amor, a serenidade, sinceridade, todo o caminho se abre diferente, né? A gente começa a enxergar mais luz e começa a caminhar mais nas luzes. E com isso vamos tendo mais amparo para dar continuidade e manter a gente firme, né, no caminho do propósito do bem. Muito boa leitura. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Entramos em uma pequena enfermaria e começamos a trabalhar os corpos mutilados pela doença. A doença que se faz visível em muitos pontos do corpo físico das criaturas. Os meios de tratamento são variados, de conformidade com o caso, mas a enfermidade se faz surda aos apelos dos irmãos estendidos nas camas. Todos os companheiros estavam em profundo silêncio, transmitindo passes demorados nos irmãos estendidos nos leitos. Uns dormiam, outros viravam-se nas camas sem conciliar o sono. Olhei para Miramês, que auscultava com interesse um senhor de meia-idade que apresentava 2 tumores no pescoço. Os punhos estavam inchados, bem como os tornozelos. Tinha as 2 pernas atrofiadas, olhos pequenos, boca anormal e nariz esparramado no rosto. Lia-se na sua fisionomia a inquietação provinda da consciência. Miramês, vendo minha atenção no caso, acenou a mão e imediatamente me postei ao seu lado. Este homem é um camponês ossiteante, como queiramos assinalar, e o câncer atacou seu organismo em variados pontos. A sua raiz malfazeja se estende por muitos tecidos do corpo de carne. Olhei tudo aquilo, graças a Deus, com serenidade, vendo na enfermidade uma porta por onde Deus renova as criaturas. Sentei-me aos pés da cama para ouvir a revelação do nosso guia espiritual, e ele falou com desembaraço. Lancelin, esse nosso irmão, foi um político, em época mais ou menos recente, no século XVII da era cristã. Tinha certos poderes nas mãos e os usava contra seus adversários. As prisões onde ele mandava jogar os presos eram bem piores do que as pocilgas de sua confortável fazenda. Além de serem amarrados em esteios de cerne de aroeira, suas vítimas viviam em plena imundície. Muitas morriam de inanição e o ódio dele era tamanho que ainda mandava castigar os capatazes que demonstrassem alguma piedade para com os prisioneiros. As pessoas esquecem a lei, mas a lei não se esquece de ninguém. Não há lugares para onde fugir na ordem do universo. O enfermo dormia tanto quanto a disposição orgânica pedia. Procurei examinar a sua cabeça e notei um cérebro com poucas circunvoluções que capacitassem uma vida mais ativa daquela região. Procurei o cordão fluídico e me espantei.
ele não saía do cérebro como os demais que eu examinara antes. O seu cabo espiritual, que ligava o perispírito ao corpo, saía do plexo solar. Acompanhei o cordão e encontrei o espírito andando pelo hospital, como um verdadeiro fantasma procurando alguém que nem ele mesmo se lembrava quem fosse. Examinei a corda, que não tinha nada de luminosa. Era meio felpuda, com baixa vibração e grosseira, dificultando em muitos aspectos a sua elasticidade. Estranhei o fato e, voltando ao leito onde Miramês continuava na sua operação fluídica, perguntei com ansiedade: o senhor viu essa alteração na ligação fluídica desse homem? Miramês respondeu-me calmamente: Lancelin, há casos em que o ódio e a vingança distorcem a vida no seu natural, complicando a situação de quem gerou essas dissonâncias. Até seu corpo astral está atrofiado, e se ele continuar alimentando o ódio aqui no plano espiritual, quando desencarnar, ao voltar da vida na carne, perderá sua aparência perispiritual e tomará a forma de ovoide, embotando por completo a consciência, e a sua recuperação poderá gastar milênios incontáveis. A política é uma arte de ajudar com os recursos do próprio povo, mas o dinheiro da coletividade pesa muito na consciência de quem não o sabe usar. As pessoas que têm ideias diferentes das nossas têm igualmente seus direitos de viver e de trabalhar. Os poderes públicos são mutáveis, os homens passam, as leis humanas mudam, mas a lei divina não. Esta tem que ser obedecida porque, ao contrário, as consequências são desastrosas. Fiquei cismado e perguntei: mas como ou qual o sistema mais adequado para que os políticos venham a acertar nas suas diretrizes para comandar os povos, sanando a fome e os desacertos, estabelecendo a paz? Elisa, só rapidinho, fazer um... que ele fala ali, né? Chamou a atenção do Lancelin que o cordão fluídico dele, que na verdade não era nada fluídico, né? Saía do plexo solar. Só rápido, porque o plexo solar ele é ligado ao chakra umbilical, que é, pelo que se conhece, né, gerencia as nossas emoções inferiores. Enquanto o cardíaco gerencia as emoções superiores, o umbilical ele gerencia as inferiores. Então, todas essas sensações, emoções fortes e negativas, né? É até comum, acho que todo mundo já ouviu, né? Quando alguém está com raiva, estou com dor na boca do estômago, estou com dor, não sei, é por causa disso. Então, talvez, não estou dizendo que seja, talvez essa ligação por esse desequilíbrio do cordão fluido que está ali esteja relacionada a isso. O desequilíbrio, a desarmonia dele com tantas energias, com tantas emoções negativas, tenha feito com que a coisa se desenvolvesse dessa forma. Vamos aproveitar já que parou. Sem caridade não há salvação, né? E aí, o caso contrário, ele só aumentou o ódio dele pelas pessoas, né? Imagina, ele reprimir os capatazes se ele fosse exercer qualquer ato de bondade com os prisioneiros dele. Que dó. Vamos ver quem fala dos políticos, que está me interessando muito isso aí. Mas qual o sistema mais adequado para que os políticos venham acertar nas suas diretrizes para comandar os povos, sanando a fome e os desacertos, estabelecendo a paz? Miramês olhou bem para mim e disse com convicção: até hoje, todos os sistemas humanos apresentaram falhas, porque os legisladores, quando fazem as leis, deixam sempre lugar para a usura, para que ela lhes assegure mais poder. Quem faz as leis se esquece do amor, do perdão e dos direitos das criaturas. Somente um sistema político-social salva as nações dos desencontros e das dúvidas, dando a cada um o que ele precisa receber. É o socialismo cristão.
No dia em que uma nação experimentar sem medo e com confiança esse tipo de conduta, tudo será harmonioso, dos lares à nação. No entanto, é necessário que comecem a educar as crianças com mais amor, sem faltar teto, comida e as letras sagradas oriundas do Divino Amigo. O povo tem o governo que merece e o governo tem o povo a que faz jus. O que os políticos de uma nação ganham e gastam é suficiente quase para equilibrá-la nas suas mais prementes necessidades. Por que não trabalhar por amor? Quase todos eles já são ricos. Não sei como não pesam em suas mãos as vultuosas quantias que recebem, sabendo que aquele dinheiro tem o cheiro do sofrimento dos mais necessitados. Suspirei e pensei tão fortemente que cheguei a falar. E quando isso acontecerá? Miramês respondeu com serenidade. Só Deus o sabe, Lancelin, só Deus o sabe. Quando um político alcançar uma posição maior, mesmo depois de morto, ainda quer se intrometer no mando do país. Essa é uma doença crônica, mas confiemos em Deus e no tempo, que não pedem licença aos homens e nem obedecem às leis humanas. O progresso é uma força superior que a tudo modifica para melhor. Elisa, vamos parar aqui para ver o horário, né? Ah, tá. Volta no finalzinho do parágrafo lá. É esse parágrafo, para a gente terminar nessa energia do bem aqui, né? Confiemos em Deus e no tempo, que não pedem licença aos homens e nem obedecem às leis humanas. O progresso é uma força superior que a tudo modifica para melhor. Eu venho sempre fazendo uma reflexão, o Silvio chamou a atenção que esse aqui é um mundo de expiação, em provas e expiações, mas a gente vem melhorando, né, gente? Tanta atrocidade, né? A gente fez com os negros, a escravidão, né? A perseguição dos judeus, tanta dor, tanta maldade a gente fez, né? Os índios, mas a gente vem melhorando, vem melhorando. A passo de formiga, graças a Deus a gente vem melhorando. Eu sinto um mundo melhor.